Salve, salve, galerinha do bem, povo de Deus. Bom estarmos aqui juntos mais uma vez, nessa comunhão fraterna de amor, onde Jesus é o Senhor, onde Deus é exaltado. Muito bem-vindos vocês que me prestigiam, me dão a honra de a gente poder junto ter esse momento na hora do almoço, né? Você que está almoçando, está preparando a comida, já almoçou e me dá essa graça de estarmos juntos aqui hoje, iniciando um assunto bem terrível, né? Bem difícil, que é falar de pecado, né? Semana inteira falando de sujeira. Nossa sujeira! Porque se tem alguma coisa que nós entendemos muito bem, nós sabemos e experimentamos e praticamos muito bem. E o tema que eu escolhi para essa semana é um tema bem sugestivo, né? Bem interessante, chamado Os 7 Pecados Capitais. 7 pecados capitais. Eu espero que seja uma semana que você não perca nenhum dos temas, né, que nós vamos conversar aqui a respeito, para ver que medida desses pecados nós temos abusado, né, a fim de que a gente se perceba, a fim de que a gente se note, a fim de que a gente tenha um coração mais humilde, mais simples e um coração mais penitente, né? Um coração mais adorador, um coração que reconhece Jesus, que reconhece o Senhor. Então fique com a gente aqui nesses dias de comunhão, de oração, de humildade, né, na presença de Deus. Eu espero contar com você aqui nessa semana. Meu interesse só evangelizar e edificar, né? Evangelizar os que estão longe do Evangelho e edificar aqueles que estão perto. Amém? E eu agradeço muito a Deus porque vocês estão aqui comigo e, de certa forma, se permitindo que o Evangelho que entrou em mim, a gente possa edificar um ao outro. Gente, os 7 pecados capitais. Bom, deixa eu escolher um texto aqui de Jesus, nesse barulho de Jesus, para eu iniciar com vocês hoje aqui esse tema interessantíssimo. Mateus capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de homens mortos e de toda a impureza. Meu Jesus, olha que força desse texto. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora realmente parecem belos, parecem formosos, parece que está tudo bem, mas por dentro estão cheios de mortes, estão cheios de impurezas. E aí, queridos, o que conta para Deus não são as nossas performances religiosas. O que conta para Deus não são as nossas aparências. O que conta para Deus é as verdades do interior. Esses escribas e fariseus estariam numa posição de prestígio, vamos assim dizer, ou de vantagens, se eles transparecessem o que realmente são por dentro. Se eles fossem desprezados pelo povo por estar cheio de coisas mortas e eles demonstrassem isso para o povo e demonstrassem isso para Deus. Mas como eles querem impressionar mais as pessoas, então o espírito religioso, esse orgulho, nos leva a buscar todas as máscaras possíveis para que as pessoas vejam o quanto nós somos felizes, o quanto a gente venceu, o quanto a gente está por cima, o quanto as coisas nos foram favoráveis. E a gente, então, para que ninguém perceba as nossas pobrezas, as nossas limitações, as nossas misérias e as nossas imundícies, então o que a gente faz? A gente mascara, não é? A gente faz com que a gente passa cal nesse sepulcro que quando o sol bate ali, o meio-dia, por esse horário agora, fica brilhando, fica bonito, né? E aí as pessoas nos veem nas mídias sociais
e nós somos lindos ali, nós somos perfeitos, nossa vida é maravilhosa, nosso casamento é lindo, né? Nossa relação conosco mesmo é perfeita, basta ver nosso sorriso, nossas aparências, e a gente fica vendo, uau, eu queria ser semelhante, né? Então a gente vai caiando os nossos sepulcros, né? Vamos caiando, vamos passando cal, aquela tinta branca, né? Para que ninguém perceba quão terrível está a nossa vida, né? E aí então eu quero conversar com vocês, e vai ser duro, hein? Porque é de envergonhar o que nós vamos ver, é de ficar com vergonha mesmo, e tomara que você fique. Tomara que eu e você fiquemos envergonhados ao nos ver no espelho da palavra de Deus. E assim, não para nos humilhar, mas para nos salvar, né? O barulho de Jesus nunca é para nos humilhar, mas para nos salvar, nos libertar de qualquer sentimento que não seja o de Cristo Jesus. Pessoal, é o seguinte, os 7 pecados capitais não consta na Bíblia Sagrada. Os 7 pecados capitais não fazem parte de conteúdos bíblicos. Você não vai encontrar essa lista, né, dos 7 pecados capitais na Bíblia Sagrada. Não é? O que encontra na Bíblia Sagrada tem algumas listagens das obras da carne, né? Mas ali a Bíblia não fala a respeito dos 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais é uma listagem de Evagrius, um monge, e outros monges depois deles veio aperfeiçoando, né, no século IV, quando a igreja se aliou ao Estado. E você sabe, quando a igreja casa com os governantes, ela tende a deteriorar a sua espiritualidade. A igreja sempre precisa ter essa atitude indigesta de ser profética. Nós não estamos para ir em banquetes de presidentes e nem de reis. Nós somos os profetas, e que a igreja ela não tem lado, ela é do reino de Deus, ela não é da esquerda, nem da direita, nem do centrão, ela é do reino de Deus. E nós não aplaudimos nenhum tipo de governo, nós não temos aliança com nenhum governo. E todas as vezes que a igreja alia e se torna a religião oficial do governo, a tendência dela é sempre deteriorar, é decair do seu estágio de santidade, de pureza e de lealdade a Cristo. Então, esse Evagrius, ele é o precursor dessa listagem dos 7 pecados capitais, por conta do declínio espiritual da igreja. Então, os monges se fugiram, né, para o isolamento, de não se misturarem com o que estava acontecendo ali em Roma, ou debaixo do Império Romano, né, em todos os lugares onde o Império Romano comandava a igreja, e a igreja se declinou. E eles então fizeram a listagem dos piores pecados, e listaram que todos os pecados, desde dos pecados mais simples até os pecados mais graves, eles cabem dentro desses 7 pecados capitais, a saber, o orgulho, a inveja. Eu listei aqui a gula, a ira, a luxúria, a preguiça e a avareza. E nós vamos ver hoje a respeito do orgulho. Interessante como que o orgulho tem o seu lado virtuoso na sociedade, né? Quando a gente diz assim, eu tenho orgulho do meu filho, nossa, eu tenho orgulho do meu marido, eu tenho orgulho da minha igreja, eu tenho orgulho do meu pastor, eu tenho orgulho dessa atitude que eu tomei. A gente, de certa forma, como a gente transformou o pior de todos os sentimentos para uma virtude, que é o orgulho. Então, de certa forma, nós convivemos bem com o orgulho porque nós transformamos o orgulho numa virtude. Nós transformamos o orgulho em alguma coisa que tem virtude. Então, nós temos orgulho do filho, do marido, do pai, da mãe. Nós temos orgulho da vida que temos e, de certa forma, a gente olha para o orgulho como se fosse uma virtude. E aí ele vai se tornando para nós uma espécie de algo cotidiano, normal, corriqueiro, que não nos ofende, que não nos incomoda. Por isso você pode ser um orgulhoso e se orgulhar de ser orgulhoso, né? A gente olha para o orgulho, a sociedade, como ela não se importa tanto assim com o pecado, ela vai se orgulhando, ela vai dando virtude àquilo que é
pecaminoso, né? Aquilo que é nojento. Então a primeira coisa que eu queria falar do orgulho é o perigo dessa atitude que muitas vezes eu já até falei, eu olho para o meu filho, para minha filha e falo, nossa, eu tenho orgulho, né? Olha, veja como o meu filho é capaz de jogar bem, como é o meu marido, ele é talentoso, ele me dá orgulho. Me dá orgulho. Na verdade, não existe virtude nessa expressão. O orgulho é a soberba. O orgulho é a soberba, né? Esse sentimento que me faz perceber que aquilo que é meu e aquilo que está ligado a mim, demonstrando uma categoria e uma qualidade de superioridade aos demais. De certa forma, existe um mal por trás dessa virtude que nós falamos que chamamos de orgulho. Não é verdade? Então, esse pecado do orgulho foi o pecado, pode ser considerado o pai de todos os pecados. O orgulho pode ser considerado o pai de todos os pecados, porque, de certa forma, parece que todos os pecados nascem do orgulho. E é por isso que ele é capital. É por isso que os pecados capitais são chamados de pecados capitais, porque esses pecados são como cabeça de tantos outros pecados, né? De outros tantos pecados que surgem por causa dele. Por isso eles são chamados pecados capitais e porque também a prática desses pecados capitais, segundo a Igreja Católica, tira da pessoa a felicidade eterna, a salvação eterna. Nós sabemos que o pecado de orgulho é o pecado luciferiano, é o primeiro de todos os pecados. O que fez Satanás, Lúcifer, se tornar Satanás, até uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem, quem é que criou Satanás? Eu digo que quem criou Satanás foi Lúcifer. Eu aprendi essa frase com o Ed, e o Ed Renekiewicz diz que quem criou o Satanás foi Lúcifer. Deus criou Lúcifer, e Lúcifer, que era um anjo belo, cheio de adornos espirituais e de virtudes que ele herdou, que ele recebeu de Deus, e ele recebeu tudo que era e tudo que tinha, ele recebeu de Deus, e ele vendo, percebendo o quão belo, o quão maravilhoso ele era, quão sábio ele era, e ele se percebeu, e então o orgulho nasceu e fez com que um anjo tão poderoso e tão ungido, né, que a Bíblia chama de ungido, querubim ungido, se torna Satanás. O que é capaz do orgulho fazer com pessoas boas, né? Entre aspas, bons maridos, boas esposas, e pode estragar qualquer ser humano, como estragou um anjo, é quando o orgulho entra numa relação. É quando o orgulho entra no coração, é quando existe orgulho na relação de amigos, na relação de pastores e ovelhas, ovelhas e pastores, quando há nas relações de esposa e esposo, esse mal, esse verme, esse germe chamado orgulho, que transforma o melhor de todos os anjos, se a gente pode dizer assim, do pior de todos os seres, né? E interessante porque na vida só existe 2 degraus. Na vida não existe 3 degraus. Na vida só existe 2 degraus. O degrau onde habita Deus, onde Ele é o ser supremo absoluto e não há ninguém ali com Ele, e o outro degrau, onde estão todos os outros seres humanos. Não existe um terceiro degrau, mas o orgulhoso inventa o terceiro degrau, porque ele não se incomoda tanto assim, o orgulhoso não incomoda tanto assim de Deus estar acima dele. O que ele não suporta é que haja pessoas acima dele. Ele, de alguma forma, ele até admite que haja alguém acima dele. Ele até admite não ser o primeiro. O que ele não consegue é conviver em ser o último. Ele precisa sempre olhar para baixo e ver que tem alguém na qual ele é superior, mais bonito, mais inteligente, mais capaz. Ele precisa olhar para baixo e ver que, sim, ele não pode ser o maioral, mas ele não pode ser o último. Esse é o espírito do orgulhoso. Ele sempre olha para baixo, né? As pessoas, para olhar para ele, têm que olhar para cima. Ele requer, parece que ele não consegue encontrar a plena felicidade quando ele não consegue perceber que existem pessoas que precisam estar a seu serviço, viver em prol delas, para fazerem a vontade delas. E então,
O orgulhoso é aquele sentimento que faz com que a gente queira ser o centro das atenções. Já viu quando tem um filho único e nasce um segundo filho? Né? O filho único da gente, tudo é para ele, né? Os beijos são todos dele, os abraços são todos para eles, os presentes são todos para eles. Ele é o centro das atenções, mas quando nasce o outro filhinho, a outra filhinha, aí agora não é só para ele, né? Não é só para ela. E já viu como que essa pessoa que foi plenamente destronado da sua centralidade, como ele fica, às vezes eles se perdem. E pais que não conseguem lidar com amor para cada um nas suas diferenças, vão criar um monstrinho ali, um menino que não vai saber compreender que como isso aconteceu, aquele menino que nasceu, aquela menina que nasceu é o seu rival, porque agora você tem olhares para outra pessoa que não seja só para ela. E quando na nossa vida é assim, e as pessoas não têm olhares para nós, e a gente tem que brigar e para disputar os sentimentos, que as pessoas nos escutem, que elas nos percebam, que elas nos vejam, a vida vai se tornando essa competição louca, em que eu preciso ser notado, eu preciso ser visto. Por quê? Porque eu sou Deus. Eu não digo eu sou Deus, mas esse é o sentimento de que só Deus pode ter. Porque eu não consigo habitar nessa escadaria dos servos, nessa escada do não interessante, onde Deus é o interessante, Deus é absoluto e eu sou o servo. Eu não consigo conviver com isso. Então o que faz o orgulho? O orgulho faz com que o que Satanás fez é juntar um punhado de outros anjos para ele comandar, para ele governar, para ele ser senhor, para ele ser ouvido. Né? E então esse orgulho é o sentimento que me faz querer ser o centro das atenções na minha casa, na minha igreja, nos meus relacionamentos. De alguma maneira eu não posso ser segundo, eu não posso estar no último. Né? É interessante que quando eu ia fazer as listas de nomes de irmãos, de ovelhas, de coisas que eu precisava fazer como pastor, vou fazer uma lista aqui de quem são as ovelhas. Aí eu coloco, quem que eu vou colocar primeiro? Porque eu sei que as pessoas vão ler essa lista. E se eles perceberem que eles estão lá no último, que ele foi o último a ser lembrado, eu vou falar, mas pastor, mas por que você me colocou no último? Coloca aqui em 11º, 13º, mas você me colocou lá no último lugar. E o cara que está aqui na frente, ele fala, é isso mesmo. Eu sou especial, porque nós queremos ser especiais. Nós não queremos ser pessoas comuns. Nós queremos, de alguma maneira, nos diferenciar das demais pessoas. Por quê? Para que a gente seja aceito, para que a gente seja notado, para que a gente seja aplaudido, para que a gente seja honrado, né? Esse é o espírito do orgulhoso. Sabe o que é outro espírito do orgulhoso também que a gente percebe? É que, às vezes, nós gostamos de dar palpite em tudo. Você gosta de dar palpite em tudo, né? Em tudo, até mesmo naquilo que você não é experiente, aquilo que você não tem habilidade, né? Você gosta de dar palpite no governo, no política, em saúde, em tudo você quer dar palpite. Parece que você é um camarada, uma pessoa que conhece mesmo, e você quer dar palpite no jeito que faz a comida, onde é que coloca o sofá, como que cria o filho, e você quer dar palpite com que cor que vai ser o prédio da sua igreja, como que canções devem cantar. Enfim, a gente gosta de opinar a respeito de tudo, e a gente gosta de dar sugestão a respeito de tudo e criticar tudo. Mas eu penso que isso não é um problema. Claro que não é um problema, porque nós fazemos parte e nós queremos fazer parte. Mas a questão é que o orgulho é aquele sentimento que faz com que a gente não aceite que fale da gente. A gente não aceita que critiquem a gente. A gente não gosta que fale dos defeitos da gente. Nós gostamos de comentar a respeito da roupa das pessoas, desde que não comente a respeito das minhas roupas. A gente gosta de dar uma melhoradazinha no jeito da pessoa andar, mas a gente não gosta muito que as pessoas falem do nosso modo de andar. Por quê? Porque, de certa forma, nós acreditamos que nós já estamos em um patamar que aquela pessoa não está. Nós estamos superiores, nós sentimos que nós somos superiores a ela. Então nós não aceitamos opiniões. Por isso que nós vamos nos tornando, e à medida que você vai tendo poder, à medida que você vai tendo autoridade sobre grupos, sobre empresas, se você é um gerente, se você é um supervisor, se você é um proprietário, se você é um pai de família, se você é a pessoa mais velha aí,
Sabe, à medida que você vai crescendo em poder, pode ir crescendo também no sentimento de ser absoluto. Alguém que não está sujeito a que ninguém fale para você nada. E não fale isso pro seu pai não, porque seu pai é um homem severo. E não vou nem conversar isso com a menina, com aquele... caçar confusão se eu for conversar isso com uma determinada pessoa. Por quê? Porque ela é orgulhosa. E por que você não quer conversar com ela? Isso nós vamos falar sobre a preguiça depois, tá? Mas não vou nem adiantar. Então, a gente não aceita ser criticado. Por que a gente não aceita ser criticado? Porque a gente não aceita ser frustrado. O orgulhoso não convive bem com não deu certo, com frustração. Afinal de contas, por que as pessoas querem trocar de casamento? Porque elas querem ser felizes. E por que elas encontrou na outra ou no outro uma provável felicidade? É porque essa daqui não me completou. Está faltando na minha mulher ou no meu marido ou nessa pessoa o que aquela outra pessoa está me prometendo. Eu preciso conviver só com felicidade. O orgulhoso não suporta o fato dele não ser completado. O orgulhoso, a orgulhosa não aceita o fato de que as coisas não são e não podem, não estão do jeito que ela quer sempre. Ela precisa e ele precisa de alguma maneira que as coisas correspondam aos seus desejos, correspondam às suas expectativas e correspondam às suas vontades. Se não for assim, a gente fica bicudo, a gente não conversa, a gente não vai, a gente desiste, a gente não quer mais participar da reunião, a gente sai do WhatsApp. Já viu? Quando começa a falar coisa que você não gosta, o que você faz? Você sai do grupo. Porque você não pode ser contrariado. Tem que cantar as músicas que você gosta, tem que pregar as pregações que você gosta, tem que ser do jeito que você gosta, do jeito que eu gosto. Por quê? Porque o orgulhoso não suporta ser frustrado, contradizido. As coisas precisam ser sempre do jeito delas. Esse é o espírito orgulhoso, você sabe? E o filho, a filha, o filho do orgulho são duas. Tem vários, né? Eu falei aqui como que a gente pode perceber o orgulho em nós, mas o orgulho tem vários filhos. O orgulho tem vários outros pecados que nascem desse sentimento orgulhoso. E eu coloquei aqui para a gente conversar rapidamente somente dois. Um é a vaidade. Meu Deus do céu, gente. Como é que nós somos tão vaidosos assim? Como as pessoas, nós queremos, de alguma maneira, demonstrar o quão bonito e bonita nós somos. E pessoas que são escravos da vaidade, por exemplo, da aparência, se ela vê um pezinho de galinha aqui, o que ela faz? Ela vai fazer uma cirurgia, um botox para tampar o pé de galinha, mas que vai estampar o nariz. As pessoas vão perceber o quanto do nariz dela é grande, as falhas nos dentes, e aí cuidam das falhas do dente e vão perceber a boca torta. E eles fazem alguma maneira ali para disfarçar a boca torta, mas vai perceber os seus cabelos. E de alguma maneira vai perceber, ele vai cuidar do cabelo e daqui a pouco vai parecer a silhueta. Mas ele cuida da silhueta. Aí daqui a pouco vão perceber o mau humor, vão perceber o tom da sua voz, vão perceber as suas angústias, os seus defeitos. E de alguma maneira nós precisamos cuidar para que ninguém veja quem de fato eu sou. E então, se existe alguma coisa no mundo que dê mais lucro do que os adereços, os cosméticos, os perfumes e tudo isso, pode ser que exista algo que dê mais lucro hoje em dia do que isso. Se você entra nos Instagrams das pessoas, né? Elas estão cheias de jeitos e formas para as pessoas perceberem a sua beleza. Ela precisa mostrar suas pernas, precisa mostrar sua barriga, precisa mostrar os seus seios, precisa mostrar seu bumbum, precisa mostrar a sua casa, precisa mostrar um móvel novo que você teve. Para quê? Para que as pessoas percebam o quanto você é linda, o quanto você é lindo, o quanto você é bonito. E isso é vaidade, ou seja, é glória naquilo que não tem substância, é glória naquilo que não consegue se estabelecer para sempre. É vanglória, é vaidade. Isso gera um sentimento de competição, porque você estava muito bem com a sua casa até você ir na casa da sua colega e viu lá o sofá novo, viu lá o piso novo, viu lá a sandália nova, viu lá o carro novo e você diz, poxa, minha vida é uma desgraça, minha vida é uma desgrama, porque eu preciso estar à altura das demais, eu não posso estar abaixo. E o segundo e último pecado que eu listei aqui, para a gente perceber o orgulho, é a presunção. É o sentimento que faz com que, apesar de eu estar precisando de ajuda,
eu não buscar ajuda, eu não dizer para ninguém, as minhas carências. Por isso que a gente homem não vai em psicólogo. Já viu homem em psicólogo? São raríssimos. Pessoas que não conseguem pedir perdão, pessoas que conseguem dizer, eu estava errado, me perdoe, estou enganado. Pessoas que se acham demais, se gabam demais, que acham defeito em todos, mas não conseguem admitir os seus próprios defeitos, as suas próprias fraquezas. Por isso eu preciso sempre estar em autoestima, né? Já viu aquelas perguntas de ping-pong de famosos? Qual é o seu pior defeito? O meu pior defeito é que eu não suporto mentira. O meu pior defeito é ser verdadeiro. O meu pior defeito é ser perfeccionista. Ou seja, o pior defeito dela é uma virtude. Por quê? Porque o orgulhoso, a orgulhosa é presunçosa, né? Ela já sabe. Você vai contar uma história para ela nem espera você falar, porque ela tem uma ideia melhor do que a sua. O ponto de vista dela é melhor do que o seu. Então a discussão ali não é diálogo, é quem é que tem a melhor resposta, é quem é que sabe mais. Às vezes a gente vai dar aula, as pessoas não fazem pergunta, elas dão opinião. Às vezes você vai falar com pastores, por exemplo, eu já tive, graças a Deus, a oportunidade de dar aula para pastores, e eles levantam a mão, eles não fazem perguntas, eles fazem colocações. Não é? Por quê? Porque sabem. A conversa não é sobre ajuda, a gente não pede ajuda, a gente não conversa sobre nós com outros irmãos, com outras irmãs. Você já viu uma irmã ligando para outra? A não ser que ela esteja assim, acabada, destruída, que não tem mais para onde correr. Aí ela se abre. Só que ninguém quer ouvir um desgraçado. Por quê? Porque você vai ouvir aquela pessoa chata de novo, você não pode ser incomodado. E aí então nós vamos vivendo uma vida de faz de conta que está tudo bem. Faz de conta que está tudo bem. Faz de conta que a minha roupa bonita esconde a minha verdadeira feiura. Faz de conta que o meu sorriso, essa foto aqui de sorriso, esconda a minha frustração. Faz de conta que essa foto aqui ao lado da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, escondam o quão meu casamento é infeliz. Faz de conta que eu estou feliz com esse romance aqui, e ele esconde a minha profunda e terrível solidão, meu abatimento. E aí, quando você está sozinho e sozinha, e você é capaz de olhar no espelho, e aí você vem a depressão, a tristeza, o choro, e aquilo vai ficar contido, até que você tenha coragem de se humilhar. Porque o antídoto, né, do orgulho, o remédio do orgulho, senão a cruz. A cruz. Quero ler esse texto para você aqui, Filipenses capítulo 2, que diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por orgulho, por vanglória, por vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a si mesmo. Considerar os outros superior a si mesmo. Considere, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros, dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês semelhantes a Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas ele se esvaziou de si, do seu eu, e vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. A cruz é a solução para o orgulho. A cruz está dizendo: eu não sou nada. Eu não tenho nada em mim que eu não tenha recebido. Eu não tenho forças em mim mesmo para tudo. Eu sempre preciso de ajuda. Eu preciso dos outros. Ontem na minha comunidade eu estava lembrando de um cântico antigo que diz: eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós gostamos de dizer na nossa igreja assim, que nós amamos a Deus amando pessoas. E nós servimos a Deus como? Sendo serva das pessoas, servindo as pessoas, sendo escravo das pessoas, permitindo que as pessoas estejam acima de nós, né? Nós não estamos em competição. Por isso que o Espírito de Cristo é esse, a cruz, a morte do eu,
Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Paulo diz, eu de nada me orgulharei, a não ser da cruz de Cristo, na qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Eu estou morto. Agora o meu viver é Cristo. A Ele honra, a Ele toda a glória. Como termina a oração que nós estávamos conversando semana passada? Porque teu é o reino, tua é a glória, tudo é tu para Deus. Eu não sou o centro, eu não tenho que ser sempre a maior palavra, a melhor palavra. Amém? Meu desejo é que nós tomemos a cruz, que a gente aceite a frustração, que a gente aceite não ser lembrado, que a gente viva para servir, que a gente conviva bem com as nossas limitações, conviva bem com a nossa feiura, conviva bem com aquilo que não é tão bonito em nós em relação ao outro, que você conviva bem. Quem diz que cada um de nós não foi picado com orgulho? Quem disse? Claro que a gente tem orgulho em nós. Então, meu convite para você é que, para que o seu orgulho seja vencido, você precisa de Jesus, do Cristo crucificado. Você tomar a sua cruz, você se espelhar em Jesus, você não ser uma pavoa, um pavão, tanto que eu sou bonita, e esticar aquelas asas lindas. Que a sua beleza seja a sua humildade, que a sua beleza seja a sua simplicidade. E nem se orgulhe de ser humilde, e nem se orgulhe de ser simples. Seja igual a Cristo. Sirva. A cruz é o remédio. Ok? A sua casa não tem que ser a mais bonita. Você não tem que estar sempre a mais bonita das mulheres. Você não tem que ter o filho mais inteligente. É apenas uma vida de amor. É uma vida de aceitação de si, de aceitação do diferente, de aceitação do outro. Que a gente viva em paz, em nome de Jesus. Amém? Espero que você possa ter compreendido, eu possa ter me feito entendido e que a palavra de Deus tenha te edificado. Hoje nós falamos orgulho. Amanhã, inveja. Já viu alguém dizer, meu pecado é inveja? Eu sou invejoso. Você já viu alguém reconhecer a sua inveja? E o orgulho? Você é orgulhoso ou não? Que o Senhor te dê sabedoria e humildade para a gente ir à cruz de Cristo e dizer, Senhor, eu sou orgulhoso. Tenha misericórdia de mim. Esse é um pecado luciferiano. Esse é um pecado diabólico que destruiu, fez com que Lúcifer se tornasse um demônio, um diabo. Queria orar por você. Espírito Santo, Tu és o aquele que mostra Jesus para nós. Eu oro para que o Evangelho do Senhor transforme as nossas vidas. Que o Evangelho do Senhor mude o nosso interior. Que a palavra do Senhor transforme o nosso coração. Que sejamos, meu Deus, tomados da humildade, não a humildade que eu mesmo construo em mim mesmo, mas a humildade que Jesus constrói em mim. Que o Espírito Santo edifique em mim simplicidade, humildade, Senhor. Sem perder, meu Deus, a beleza, o senso de excelência, de querer ornar, organizar a vida, mas sem o sentimento de querer sobrepor sobre os demais, de competir com os demais, de viver em paz com os irmãos, porque o orgulhoso, Senhor, vive sozinho. É possível, Senhor, roubar juntos, mas não é possível ser orgulhoso junto com o outro orgulhoso. Um precisa abater o outro. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e tenha misericórdia de cada irmão e de cada irmã que está aqui, a fim de que Cristo seja edificado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, tá bom? Até amanhã.